Olá, eu me chamo Lidiane de Mello, sou acadêmica da Universidade Federal do Maranhão, faço parte do programa Universidade Aberta do Brasil, estou cursando Artes Visuais, Polo de Imperatriz. Esse trabalho se refere à disciplina História da Arte 1, ministrada pela professora Cícera Edivânia Silva dos Santos. Bom, esse trabalho fala sobre a arte gótica, suas características e toda uma trajetória de uma arte que também faz parte das artes medievais. Bom, a arte gótica ela surgiu na França no século XII e foi até o século XV se espalhando pela Europa. Início do século XV nós já temos ali essa transição do gótico e o renascimento, o surgimento do renascimento. Então, já foi também um período da Baixa Idade Média, mas ainda que nessa época a expressão cristã ainda é muito forte, porque ainda tem muita influência, né, sobre o triunfo da Igreja Católica. Então, a arte gótica é uma arte cristã, com estruturas grandiosas, né, e também teve uma criticazinha ali no Renascimento. Bom, o povo godo. O povo godo era um povo bárbaro, né? Bárbaros germânicos surgiram ali, sabe-se, de surgimento ali nos anos 200, ano 200 depois de Cristo. E aí eles também são conhecidos como Gutar ou Gotá. Como eu disse, eles eram bárbaros e do norte, então eles se encontravam na região da Escandinávia. Era um povo que entrou em acordos com Roma, alguns serviram o exército, outros se rebelaram, e esse acordo com Roma fez o povo godo ter obrigações e direitos perante o Império Romano. Mesmo com tantas guerras, mas existiu ali um grupo que se juntou ao povo romano, né? Ao exército romano. O povo godo, eles se encontram aqui na Escandinávia, como pode ver, aqui na Escandinávia, passa pela Suécia e chegam até a Polônia. Então, como eu disse, são povos guerreiros, né? Benicistas. Eles são guerreiros, andavam armados, com espadas, eram leais ao líder e tiveram grandes feitos como heróis. Uma coisa muito interessante que tem sobre o povo godo são as narrativas, né? Os contos de herói godo. O mais famoso que nós temos é Beowulf, que é um herói godo. O herói godo, ele ainda é bem presente em algumas narrativas atuais, né? Séries de épocas da Idade Medieval, nós vemos alguns personagens que remetem ao povo godo. Claro que bárbaros, né? Uma imagem de um povo bárbaro, guerreiro, né? Mas que tem ainda essa imagem bem de destaque nas narrativas atuais. O conto godo, esses contos godos eram muito famosos entre eles. Então, eles contavam histórias, narravam histórias de heroísmo. E algumas histórias eram escritas por monges. Daí a influência cristã, né? Porque como é escrita por monges, então essas histórias ainda tinham bastante influência cristã. Então, apesar de ser histórias de um povo bárbaro, temos ainda a influência da Igreja Católica nas histórias do povo godo. E aí vem o termo gótico, né? No início do Renascimento, Giorgio Vasari, ele usou esse termo gótico, mas numa maneira pejorativa. Ele, numa tentativa de ofender essa arte gótica, né? A arte gótica, que não tinha esse nome, passou a ter esse nome devido a esse termo que ele usou. Então, era como se ele dissesse que a arte gótica era bárbara, era feia, né? Era
de certa forma, produzida de maneira grosseira. Então, ele usou o termo gótico no sentido de que a arte era igual ao povo godo, um povo bárbaro e grosseiro. Então, o Giorgio Vasari tem aí essa grande entrega, né? E colocou aí esse termo, e até hoje usamos o termo gótico. Bom, a arte gótica, ela se espalhou muito pela Inglaterra, Alemanha, Itália, Polônia e Península Ibérica. Então, essa expansão da arte gótica é grandiosa, porque aqui nessa imagem a gente pode perceber gótica versus românica. Bom, antes da arte gótica, nós temos a arte românica, né? E a arte românica, ela é uma arte que refere-se mais a uma imagem mais ruralista. Então, como as grandes construções fazem parte da arte gótica e ela se espalhou por vários lugares, então a arte gótica se denomina muito como a arte da cidade, né? A arte da urbanização. Então, durante as monarquias, se predominou muito essa elevação ao comércio, à cidade, né, as grandes construções, esse crescimento das rotas comerciais. Então, a arte gótica, ela se espalhou mais pelas cidades, enquanto a românica ficou ali como uma arte mais ruralista, né, mais simples, mas de grande importância também. Belíssimas também a arte românica. E uma diferença também, porque a gente vê que não é muito precisa essa transição da arte românica para a arte gótica, mas ela existe, a gente percebe sim uma diferença, né? Essa diferença, porque a arte românica ela era mais rígida, as imagens, as faces das esculturas, as pinturas com cores chapadas, as esculturas eram faces com mais rigidez, não tinha expressividade. E já na arte gótica teve mais essa preocupação de expressividade, realismo, movimento, as cores, percebe-se cores mais diversas, né? Então, essa transição ela é perceptível, embora diga-se que não é muito precisa, pode ser pelo fator tempo, mas pelo fator características, eu acredito que seja sim, bem precisa, por características, né? Vamos ver aqui as características da arquitetura gótica, que é o destaque maior, né? Na arte gótica é a arquitetura. Então, continua temas religiosos, porque a influência da igreja ainda é muito forte na arte gótica, permanece, né? A verticalidade, torres pontiagudas, grandes construções, muitas janelas, portas grandiosas, né? São bem grandes as janelas e portas, e a preocupação pela iluminação no interior das construções e uma planta arquitetônica com aquele formato grandioso mesmo. A gente percebe muito isso na arquitetura gótica, a grandiosidade não só do tamanho, mas também a grandiosidade no significado, né? Bom, os elementos da arquitetura, nós temos muito arcos, abóbadas, temos vitrais, rosáceas, as gárgulas, alguns elementos mais famosos aqui. As gárgulas são muito famosas, muito conhecidas, né, na arte gótica. Vamos ver aqui um pouco mais das características que foi falada. No caso aqui, a luminosidade, né? Percebe-se muito aqui nessa imagem a luminosidade nesse interior, devido às grandes janelas, né? Os vitrais, nessa outra figura também à esquerda. Nas duas figuras percebe-se essa grande luminosidade que a arte gótica deu muita importância. As abóbadas de nervura, né? Não são mais abóbadas lisas, a gente percebe
esse contraste, né, nessas linhas de sustentações, são bem destacadas, né? Tem um objetivo de sustentação maior, de durabilidade, né, não só da estética. Olhando só pela estética já é grandiosa, mas uma da durabilidade. A gente percebe-se que era algo construído e era construído para não ser efêmero, né? A verticalidade, que é algo muito importante, né? As torres das catedrais, das construções góticas são sempre bem pontiagudas. E essas pontas, elas têm um significado não só de grandiosidade de altura, né, física, assim, da estrutura física, mas também uma narrativa simbólica, mística, a questão religiosa, né, as torres levam ao céu, ao alto, né, ao divino. Nós temos também esse significado. Os arcos, né, muitos arcos nas janelas, nas portas, no interior das construções temos bastante arcos. Uma coisa muito interessante também são as entradas. As catedrais góticas se destacam por ter sempre 3 portas na sua entrada, né? Com arcos, nós percebemos também na entrada um arco mais pontiagudo, né? Na sua parte superior. Isso não acontecia na arte românica, não acontecia. A arte românica, os arcos, as abóbadas, as torres são mais ovais, né? Então, gente, é muito perceptível essa diferença, né? Essa transição românica para o gótico é muito perceptível, porque a românica é totalmente oval, as torres, as abóbadas, e a gótica são bem pontudas. Olha só essas pontas das torres. As rosáceas estão nos vitrais, né? Os vitrais têm uma função de, além da beleza, da iluminação, tem a função catequética, já que nessa época aqui, que é a Idade Média, né? O povo não tinha muito acesso à leitura, né? Ou aprender a ler, a alfabetização. Então, os vitrais continham histórias bíblicas. Contava-se as histórias bíblicas através dos vitrais, né? O colorido dos vitrais, as imagens, todas bem detalhadas, para contar histórias, né? Contar histórias do povo de Deus. As rosáceas, que são bastante destaque, são vitrais em forma que lembram rosas, né? Lembram uma rosa bem grande, iluminando o local, as cores bem destacadas. E nós temos a escultura gótica, né? Bom, a escultura, ela já tem um movimento bem maior, né? À esquerda, nós temos uma escultura de Giovanni Pisano, e à direita o cavaleiro, né? É a escultura da esquerda somente, que é do Giovanni Pisano, tá? O cavaleiro não, autoria desconhecida aqui, mas também faz parte da arte gótica. Bom, as gárgulas, né? As gárgulas, esculturas góticas que tem assim 2 histórias, né? Primeiro que na construção elas têm uma grande função, que elas cobriam o encanamento, vamos dizer assim, né? A saída da água. E também na religiosidade, ela tem uma história, toda uma narrativa de as gárgulas sempre ficam do lado de fora das catedrais, nunca do lado de dentro. Então é como se fosse aquela afirmação de que as gárgulas é o mal que está lá fora e o bem está dentro da catedral, né? Deus soberano, Deus, a bondade, né? A salvação está dentro da catedral. Então, o mal não entra na catedral, né? que são as gárgulas, não entram na catedral. Então, lá dentro é seguro, né? É bom. E lá fora nós temos o mal representado pelas gárgulas.
As esculturas, percebe-se também um movimento maior, né, nas vestes que entornam a escultura. As faces são menos rígidas, que é o caso da arte românica, a face era mais rígida. Então, a gente percebe muito essa diferença, esse movimento na escultura gótica. A expressividade é bem maior, a procura de mostrar o realismo, né? E temos mais catedrais aqui, góticas, né? As catedrais na Itália, né? Em Milão, na Itália, que é a Catedral de Duomo. Temos a Abadia de Saint-Denis, na França. Temos a Catedral Gótica em Canterbury. Notre Dame, que é a mais famosa, França, Paris. Temos a Catedral de Colônia, na Alemanha. Sevilha, na Espanha. Temos de Santo Estevão, em Viena, Áustria. Catedral de York, na Inglaterra. E temos também as catedrais no Brasil, que são catedrais já denominadas como neogóticas, né? A referência que nós temos é que as catedrais que já são ali no estilo que surgiu nos fins ali do século XIX, já se refere ao neogótico, que é como se fosse assim, um reavivamento da época gótica, né, do período gótico. Então, o neogótico quer dizer isso, é um reavivamento do gótico. Então, nós temos a Catedral da Sé, em São Paulo, temos a Catedral Metropolitana, no Rio de Janeiro, aliás, Fortaleza, St. Patrick, na Catedral, se eu não estou enganada, em Nova York. Olha a grandiosidade. Essa catedral fica no meio de construções totalmente contemporâneas, totalmente atuais. São prédios com vidros e ela está ali entre, né, a essa construção. Então, dá aquele contraste, né? Uma catedral de uma época totalmente diferente da época atual. A pintura gótica, ela tem muito ali um aparecimento no início do século XV. Então, isso já é bem chegando no Renascimento. Mas percebe-se também na pintura, né, a expressividade, a preocupação de mostrar o realismo, né? Aqui mais pinturas. Pintura essa que foi feita por Giotto de Bondone. Os afrescos. Bom, os afrescos são muito famosos. Esse afresco aqui é o afresco A Lamentação, também por Giotto de Bondone. O afresco são pinturas feitas na parede fresca. Na verdade, a parede é preparada, é feito uma argamassa, colocado uma argamassa, e como todo esse preparo, esse material está úmido, então diz-se que o afresco é a pintura na parede úmida. O mesmo afresco, esse aqui, e em outro foco, né, a gente percebe na esquerda, mais de perto, e à direita, um enquadramento bem maior, né, que percebe todo um lugar bem destacado, né, todo o ambiente está pintado em afresco. Mais pinturas de Giotto de Bondone. E nós temos também um pintor holandês que também se destacou, o Jan van Eyck. Jan van Eyck. O Jan van Eyck, ele tem um quadro muito famoso, que é o quadro Casal, né? Essa tela aqui, que tem a mulher de verde, aqui é um casal, e tem todo aquele significado, né, do enlace matrimonial. Essa figura, essa imagem, essa obra, na verdade, ela é cheia de significados. Significado esse que remete ao enlace matrimonial. Temos relógio, temos um texto também lá no fundo, aqui não dá para perceber muito. A cama, né? Toda o cachorrinho que
que tem uma representação de fidelidade ao dono, né, à esposa, todo um significado esse quadro. Ele é muito importante, é um dos quadros mais famosos de Jan van Eyck. O retábulo de Gante, a gente percebe também nessa obra esse movimento já nas imagens, as cores diversas, um realismo maior, as pessoas estão com faces mais expressivas. Aqui à direita nós temos uma fotinho aqui do Jan van Eyck. E obrigado. E esse foi o trabalho sobre arte gótica para o curso de Artes Visuais da disciplina de História da Arte 1.